telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Como você tem vivido? Como você tem passado os seus dias? Os seus dias têm sido de paz ou de tribulação? E se tribulação você tem vencido com o Senhor ou tem apenas tentado vencer? Deixe Deus carregar você até o entendimento da graça para que a sua vida se transforme, mude, molde para glorificar ao Senhor. Eu convido você a estar conosco nessa pregação da palavra de Deus para capturar você para a glória do Senhor Jesus Cristo. Entenda, o Senhor quer o melhor para a sua vida. Sim, mesmo que você não esteja vendo as situações espirituais, mesmo que você não esteja presenciando as coisas do reino do Espírito, mas mesmo assim, o Senhor quer o melhor para o seu coração. O Senhor quer o melhor para a sua vida. Deus quer te dar coisas boas. Deus quer transformar aquilo que de fato não está prestando para aquilo que vai prestar. Deus quer transformar o teu coração. E não só o teu coração. Deus quer te dar as coisas realmente boas. Deus quer te dar realmente a oportunidade de você receber em suas mãos a cura através do Espírito de Deus. Então convido você a estar conosco, a participar, ler a Bíblia, abrir o seu entendimento espiritual, abrir os olhos do seu coração. Relembre, recorde-se, quando eu falo coração, estou falando e tratando do espírito do homem, do seu espírito, do espírito que habita em você. Então que Deus possa estar com você neste vídeo, nesta oportunidade, para que você possa crescer em graça no Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 44, diz assim: é semeando um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Versículo 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. 48. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Os que são dos céus, ao homem celestial. Entenda sobre isso. Nesses versículos, especificamente, está falando do corpo da ressurreição. Quando alguém pergunta, e o apóstolo Paulo ele começa a tratar sobre isso, a respeito da ressurreição. Após, quando a pessoa morre, o que realmente acontece? Mas o entendimento da graça para a sua vida não é apenas isso. Você pode depois, com mais calma, voltar aos versículos, estudá-los, poder debruçar sobre eles, deixar que o Espírito Santo te esclareça um pouco mais a respeito da ressurreição. A respeito da ressurreição após a morte. Mas o entendimento de Deus para esta pregação para o seu coração não fala apenas disso. Nós trataremos algo muito, muito importante para o seu entendimento sobre o reino do Espírito. Sobre de fato quem você é. Se eu perguntasse para você quem você é, quem você falaria? Talvez você falaria que é um filho de Deus, uma filha de Deus. Talvez você falaria que você é algum profissional. Talvez você falaria que é uma pessoa, um cristão. Talvez você falaria tantas palavras. Mas, de fato, você conhece o Espírito que está dentro de você? Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito do homem. Quando eu digo homem, não estou tratando de homem e de mulher, e sim do gênero humano. É disso que eu estou falando, do Espírito que está dentro de você. Ok? Então vamos acompanhar, nós lemos muito rápido os versículos, e vamos entender passo a passo sobre esses versículos para você crescer em graça. Vamos lá. O versículo de número 44 diz:
é semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Claro que isso está se referindo da ressurreição. Lembre-se do que eu falei no início. Mas o versículo continua. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então entenda, há corpo espiritual. O corpo natural é aquilo que você consegue ver pela natureza humana. Seu cabelo, seus olhos, seus músculos, sua pele, seu sangue, seus ossos, tudo que você consegue ver é um corpo natural, um corpo físico. Mas também há um corpo espiritual. Dentro de você há um espírito. Esse espírito é chamado de corpo espiritual. Sim, você não consegue vê-lo. Você não consegue olhar para mim e ver aqui o meu corpo espiritual. Você consegue ver apenas o meu corpo físico. No entanto, se você abrir os olhos do seu coração, você verá de fato o meu corpo espiritual. Porque você é transferido e transferida para um reino chamado de reino do Espírito. No reino do Espírito não habita corpos naturais, e sim pessoas, corpos espirituais. Não é porque você não vê que não quer dizer que não exista. Então, há um corpo espiritual. O versículo continua. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ok, vamos entender um pouco, voltar atrás, lá em Gênesis. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai contar a respeito, você acreditando na palavra de Deus, vai contar a respeito da criação dos seres humanos. Ali Deus cria o homem. Entenda uma coisa. Quando Deus cria o homem, Deus não cria um boneco de barro. Você já ouviu falar isso? Que Deus criou um boneco de barro? Inclusive igrejas grandes por aí, renomadas, falam isso, que Deus criou um boneco de barro. Deus nunca criou boneco de barro. Quem cria boneco de barro é bruxaria. Deus criou o homem da forma do seu estado natural humano. Com pele, com osso, com sangue, com seus músculos. Deus não criou um ser de barro e depois soprou nesse ser de barro e depois esse ser de barro foi se transformando ao pouco e se transformou no ser humano. Não é assim. Nós vamos acompanhar, você vai acompanhar na palavra de Deus. Daqui a pouco voltaremos sobre isso. E diz assim, então, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O que seria um ser vivente? Você sabe que ser é alguma coisa, é alguém. Vivente é aquele que está vivo. Então, o primeiro tornou-se uma pessoa, alguém que estava vivo. Então, o primeiro Adão tornou-se vivo. Entenda sobre isso. O primeiro homem tornou-se vivo. Houve uma ação e dessa ação se tornou um ser vivente. Ok. A palavra continua. O último Adão, esse último Adão, a Bíblia está falando de Jesus Cristo. Por que de Jesus? Porque Adão foi o primeiro dos homens. E Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar, te dando vida em graça. Esse foi Jesus. E esse é Jesus. A Bíblia diz assim, o segundo, o último Adão, o espírito vivificante. Ok. Um foi um ser vivente. O outro espírito vivificante. O que é vivificante? É aquilo que gera, que torna a gerar uma vida. Então Jesus se tornou espírito que gera vida. Jesus é que traz de fato a vida espiritual. A vida física você pode acompanhar na biogenética, na biociência, como se de fato acontece a transformação da vida. Mas a vida no estado de espírito, quem traz ela é Jesus. Porque a vida física já aconteceu há muito tempo atrás. Jesus já sancionou, aceitou a vida física. No entanto, a vida espiritual precisa ser gerada. A vida espiritual precisa ser gerida. E Jesus é espírito que gera vida. Por isso que é chamado de espírito vivificante. Porque aquilo que é vivificante é aquilo que gera, que produz vida.
Então, Jesus é espírito e ele é espírito que gera espíritos. Ou espírito que gera vida em você. Essa vida que nós estamos falando não é a vida humana, a vida terrena que você passeia, anda de um lado para o outro, conversa com alguém, vai numa igreja, tenta ter entendimento da faculdade mental, vai para uma escola. Não é essa vida. Nós estamos falando uma vida que às vezes, talvez, você não saiba direito que tenha. É direito seu descobrir que existe um espírito dentro de você e esse espírito pode gerar vida no espírito de Cristo. Esse seu espírito pode gerar vida. Sim, e quando ele gera vida, por mais que o seu corpo esteja em morte, seja ela a morte de uma doença, a morte de um problema, algum tipo de morte, morte psicológica, porque alguém familiar seu está no hospital. Quando gera vida no seu espírito, através do Espírito vivificante que é Jesus, o seu corpo, os seus familiares, os seus amigos, pessoas próximas a você, começa a entender o que é o sentido da vida no Espírito. E o mais importante para nossas vidas é entender a vida no Espírito. Por quê? Porque talvez a sua vida não tenha dado certo até hoje. Talvez você seja uma pessoa muito alegre. Glória a Deus, estou bem no meu trabalho. Estou com saúde, Mas ainda assim você deve ter algum tipo de situação. Ah, não, mas todo mundo tem. Ok, não estou falando disso. Eu estou falando que o Espírito de Deus, ele de fato, ele quer gerar vida no seu espírito. E o Espírito de Deus gera vida porque foi Jesus que é Espírito vivificante que gerou vida em você. Ok, o versículo continua. Então, o último Adão, Espírito vivificante, versículo 47. Vamos pular para o 47. Diz assim, o primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Ok, vamos entender sobre isso. Quando a Bíblia fala do pó da terra, não está falando que foi criado um barro, uma pessoa de barro. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai pesquisar e vai ver que pó significa partículas pequenas ou pequeníssimas, derivado de alguma substância, pode ser da terra. Então, pó não necessariamente é um barro. Lá em Jó, no capítulo 10, Jó fala que Deus fez o homem do pó. Em outras versões fala que ele fez do barro. Ok, está tudo certo. Quando a Bíblia diz que o primeiro homem veio do pó, não está dizendo que o homem veio como um boneco de barro. Não, é que Deus pegou os nutrientes, os compêndios mais elevados da terra para criar Adão. Se você tiver um pouco de curiosidade, você vai ver que na composição do cabelo humano tem ouro. Você, no seu corpo, tem potássio. Sim, aquilo que está na terra. No seu corpo tem nutrientes que estão na terra, como o ferro, o sódio, o sódico. Tem potássio no seu corpo, sim. O seu coração precisa de algumas coisas que contém no solo da terra. Não é que Deus pegou o primeiro homem, criou um boneco de barro e depois soprou no nariz dele. Não foi isso. Deus criou o homem perfeito do jeito que ele é. Com pele, com carne, com músculo. Só que quando Deus foi criando a pele, a carne, os músculos, Deus foi colocando as propriedades do pó da terra. Ou seja, as partículas pequenas de minerais de mais propriedade benéfica para o homem e que desse mais ali para aquele homem um resultado mais aprimorado do próprio Criador. O próprio Criador tornou o homem mais aprimorado do que os próprios animais. Observe, é interessante as pessoas acreditarem que o homem se tornou um barro para depois se tornar um homem. Mas acreditam que quando Deus falou que haja os animais saíram perfeitos, como são. Entenda, quando a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra, é das propriedades minúsculas, mas importantes do solo da terra. Então, o homem se tornou esse ser vivente. Adão se torna esse ser vivente. Adão anda na terra. Sim, talvez você tenha sido como Adão até hoje, apenas andando na terra.
Apenas dizendo que está falando com Deus. Lembra que Adão falava com Deus? Apenas dizendo que está fazendo alguma coisa para o Senhor. Lembra que Adão fazia isso também? Mas faltava em Adão algo mais importante. Entenda, você viu comigo que o primeiro é um ser vivente. Faltava em Adão o espírito vivificante. O espírito que gera a vida. Talvez hoje você tenha passado a sua noite passada ou o seu dia até agora. Não sei qual momento que você está assistindo isso. Assistindo essa mensagem de Deus. Talvez até nesse exato momento a sua vida tenha sido a vida de morte em alguma área. Mas há um espírito chamado espírito vivificante. Jesus Cristo é o nome dele. Ele torna a trazer vida para você. Sim, ele gera a vida. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele traz, o próprio Deus, Jesus, ele traz coisas como que se existisse daquilo que não existe. Porque para ele não há limitações. Para Deus não há limitações. Então, talvez o seu problema tenha tido uma limitação. Talvez remédios estejam te limitando a alguma coisa. Talvez a tua saúde tenha sido limitada por um tempo. Mas é apenas por um tempo. Até você conseguir ter um entendimento da graça em seu coração. O versículo continua. Vamos, versículo 48, diz assim: os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Sim. E os que são dos céus, ao homem celestial. Como é que você pode parecer alguém que é celestial? Lendo a Bíblia. Não. Ler a Bíblia é uma obrigação, porque a Bíblia é um alimento. Se você não se alimenta, você morre. É indo para a igreja. Não, ir para a igreja é uma obrigação, porque a igreja faz parte do corpo de Cristo. Se você está fora da igreja, você está fora do corpo de Cristo. Mesmo você dizendo que é de Cristo. Já viu aquela? Eu sou de Cristo. Mesmo você falando isso. Então, eu vou orar, vou jejuar. Não. O jejum, a mortificação dos desejos carnais, é benéfico para o teu espírito. Então, é uma obrigação. Às vezes você tem vivido apenas no meio das obrigações. Você não tem avançado mais que isso. Como é que você pode ser igual a um homem celeste? Como você pode parecer com Jesus? Não, crendo na palavra de Deus, dizendo glória a Deus. Você consegue entender que talvez ainda o conhecimento da graça esteja raso em você, esteja apenas superficial em você e precisa de algo mais profundo? Você precisa de algo mais profundo para entender o conhecimento da graça? Ok, o versículo diz assim. Nós acabamos de ler, versículo 48. Então, os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos. Sim, você olha para um lugar, olha para o outro, você vai ver uma mulher, você vai ver uma criança, um homem, um adolescente. Todos se parecem a seres humanos. Mas aí diz a Bíblia o seguinte: os que são dos céus ao homem celestial. De onde você é? Quem você é? Esse foi o início do que nós começamos a trazer ao seu coração. Se eu perguntasse quem você é, foi assim que eu comecei. Quem você é? Eu sou um pastor. Eu sou uma bispa. Eu sou apenas uma irmã da igreja. Eu sou afastado dos caminhos do Senhor. Eu sou empresário, eu sou uma advogada, eu sou uma médica. Quem você é? Porque tudo isso aqui é semelhante a homens da terra. Eu sou filho de Deus. Ok. Eu sou filho de Deus. Ok. Como você consegue refletir essa imagem de filho e de filha de Deus? Orando? Não, orando isso vai ser semelhante a outras pessoas que fazem a mesma coisa. A oração é uma obrigação. Como você pode refletir, reluzir isso, que de fato você é celestial? Porque as inquietações, meu Deus, o meu trabalho, meu Deus, o meu filho, minha filha, meu Deus, o meu esposo, a minha esposa, a minha casa, socorro! Eu preciso de alguma coisa. Se você não entender que existe dentro de você um ser espiritual, você vai viver tentando ser espiritual com a inquietude humana. Você vai continuar indo para a igreja
sem entender a liberdade de Cristo na sua vida. Eu não falo aquela de liberdade de, eu sou para a igreja, eu sou cristão. Não. Eu estou falando da liberdade de fato e de direito de você entender que você é celestial. Eu acho incrível, impressionante, o que está escrito no livro de 2 Coríntios. Capítulo de número 3, diz assim, versículo 18. E todos nós que com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Jesus, ele é Espírito. Como você consegue refletir essa glória? Eu reflito essa glória meditando. Eu reflito essa glória indo para a igreja. Ok, como você reflete essa glória? Você apenas falou que você lê a Bíblia, que você medita, que você... Como você pode refletir um homem celestial? Você leu comigo, acompanhou comigo que os homens da terra se parecem com homens e mulheres da terra. Mas aqueles que são celestiais se parecem com o homem celestial. Esse é Jesus. O que se reflete na sua vida. Como é que a vida divina tem produzido vida em você? Como é que a vida de Deus tem te produzido uma vida, um fôlego de vida diferente? Vamos voltar para Adão. Vamos esse entendimento rápido para você entender sobre isso. Quando Deus cria o homem, ele não cria um barro. Um homem de barro, um boneco de barro. Essa história inventaram, eu não sei de onde tiraram dessa ideia. Deus criou o ser humano com pelo, com pele, com unha. Deus criou o ser humano perfeito. Deus não criou um barro e depois foi gerando ali um pelo nele. Depois, uma semana depois, um pedaço de carne. Não. Quando fala que o homem veio do pó da terra, está dizendo que o homem veio com os compêndios melhores de produção da terra. Como o bauxito, o ouro, o tungstênio, o ferro, o cobre, o zinco. Está tudo em você. Foi isso que Deus fez com Adão. E ele se tornou um ser vivente. Ele passou a viver. Talvez você tenha passado a viver do jeito que você está vivendo. Triste, uma mulher amargurada, um homem amargurado. Nas noites não sabe o que fazer porque o sono não vem. Você vive à base de remédios. Sim, você vive correndo atrás de profissionais que possam te dar auxílio psicológicos. Sim, você se adaptou e adequou a essa ideia de que, tá tudo bem, eu tomo remédio, a minha vida vai seguindo até quando Deus quiser. É assim que tem sido a sua vida. Você então se tornou como Adão, um ser da terra que passou a viver. Mas a Bíblia diz que o Espírito vivificante entrou em você. Esse Espírito vivificante é Jesus Cristo. Entenda, vivificante é aquele que gera, que traz a vida. Jesus hoje quer trazer a vida para o seu coração. Jesus hoje quer trazer a vida para a sua saúde. Aquilo que tem gerado morte em você, o Espírito vivificante vai tirar da sua vida. O seu caminho será de luz, se você aceitar com o seu coração. Se você tiver um entendimento da graça e deixar Jesus vivificar você. Lembre-se, recorde-se do que é vivificar. É gerar a vida. Você tem vivido numa inquietude, numa impaciência. Meu Deus, meu trabalho, agora não tenho trabalho. Calma! O Espírito vivificante vai gerar em você. Vai trazer para a sua vida. Deixe o Espírito vivificante, que é Jesus, gerar em seu coração a oportunidade. É você que permite essa oportunidade. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um profeta. Não. Quem gera a oportunidade para que o Espírito Santo possa trabalhar é você. Deixe que ele trabalhe, para de se preocupar. Mas o meu esposo está me deixando. Mas a minha esposa me deixou. Meu filho, calma. Há um Espírito chamado Espírito vivificante.
Jesus Cristo, ele sabe da sua situação. Então por que ele não faz nada? Eu não consigo ver ele. Jesus? Onde está Jesus? Jesus! Você fica às vezes assim. Onde está ele? Eu fui na igreja e não encontrei. Eu conversei com o irmão e não tem. Eu tentei ler a Bíblia e não entendi foi nada. É assim que você está. Você está desesperado porque o seu filho está prestes a morrer. Porque você está com a doença e não consegue solução. Hoje esse Espírito vivificante vai entrar dentro de você e retirar todo o mal no nome de Jesus. Permita que isso aconteça. Deixe que isso aconteça. Comece a divulgar para as pessoas o que Deus fez em sua vida. Deixe que esse Espírito entre em você. Seja uma mulher, seja um homem celestial. Lembre-se, recorde celestial, trata-se do céu. Sim, o céu é a moradia, a residência, um lugar aonde o Todo-Poderoso está. Então, no reino espiritual, tudo é possível. Por isso que naquela passagem, Jesus olhou para aquele homem e disse, tudo é possível aquele que crê. Se você crê em seu coração sem duvidar, disse Jesus. Creia que esse Espírito, o Espírito de poder, o Espírito vivificante que gera a vida, vai retirar de você toda doença. Nós estaremos agora em oração. Ore comigo. Ore crendo que esse Espírito vai retirar de você toda a tentativa do mal. Sim, você que está afundado nas drogas, você que está devendo droga, você que está devendo ao tráfico de droga. Esse Espírito vivificante chamado Jesus, ele paga no seu coração a dívida que você tinha com o diabo e torna você uma nova vida. Ele não paga a droga. Ele não vai pagar a droga. Ele vai pagar a sua vida para você começar a desfrutar uma nova vida em Cristo. Para que você não fique só andando. Você já notou que as pessoas estão como zumbis? Até aqueles que se dizem cristãos, que dizem que aceitaram Jesus e que foram batizados nas águas. Porque o batismo nas águas é a morte do velho homem, da velha mulher, da velha natureza pecaminosa e torna a viver um ser vivente agora espiritual. Mas as pessoas estão se batizando em vez de voltar ressurreto. Não estão mais voltando ressurretos. Estão voltando um monte de zumbis. Sabe zumbi? Desce as águas e volta zumbi, meu Deus! Fazendo coisas que o mundo faz, querendo misturar uma coisa com outra, querendo ter um entendimento errado. Ou você vive na graça, ou você não vive. Não há condições para você viver mais ou menos na graça e mais ou menos fora dela, mais ou menos fora dela e um pouquinho nela, indo para a igreja e dizimando, e glória a Deus, e fora dela. Ou você está com Cristo, ou você não está. Eu já tenho falado isso nas pregações. São duas linhas tênues que elas jamais se cruzam ao seu final do percurso. Eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu sou cristão, eu aceitei Jesus como meu salvador, fui até batizado. Isso não é garantia da graça. Isso é a necessidade que você tem de encontrar a graça. A Bíblia diz que a graça se achou salvadora a todos os homens. Ou seja, a graça que te encontrou, não foi você que encontrou a graça. Então, você não pode viver do jeito que você pensa que deve viver. Eu tenho uma mente. Não, a mente não é sua. Eu tenho a vida não é sua. Ela é apenas emprestada a você. E aquilo que você faz do que é emprestado, você tem que dar conta daquilo. Ok? Voltamos para o entendimento do versículo. Diz o versículo de número 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Você talvez tenha sido como Adão, um ser vivente. Pare de ser vivente. Eu corro atrás dos meus estudos, da minha faculdade, do meu trabalho, é isso que eu quero. Porque tendo saúde, o resto a gente conquista. Não. Esse pensamento não pode ser seu. Não deve ser seu, você deve rejeitá-lo.
Você não ficou nessa terra apenas para ter saúde e conquistas. Não é assim o reino de Deus. O evangelho não é isso. Ok? Na continuação do versículo diz assim: o último Adão é espírito vivificante. Ele que gera a vida. Ele traz a vida para você. Mas talvez você tenha vivido apenas na igreja. Quando está na igreja está vivo. Quando está fora parece que está morto. Parece que você vive ali de momentos. Você corre para uma cruzada, você corre para uma vigília, você corre para... O Espírito vivificante torna a vida em você. Deixa essa vida ser gerada. Entenda, o versículo que você viu comigo diz que existem dois tipos de corpo, o corpo natural e o corpo espiritual. O que você está sendo, quem você é, natural ou espiritual, mas às vezes um, às vezes o outro. Você viu uma palavra que não tem escolha. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Essa é a palavra da verdade, não há odeio, não tem como eu te falar uma outra pregação. Não tem como eu dizer uma outra coisa. Não, você pode ficar tudo bem, tá certo. Tá tudo corretinho. Você pode... Sabe, venha como estás, ok? Venha como estás, mas não pode permanecer como você está. Há uma mudança em seu viver. Mas aí há doenças, há enfermidades, há qualquer problema, você deixa um pouco Deus de lado e corre para a vida humana. Primeiro é a vida divina. Porque senão você vai fazer como muitos. Quando não tem mais solução, corre para Jesus. Quando não tem mais portas abertas, corre para Jesus. Quando não há mais saúde, corre para Jesus. Não seja essa pessoa que corre no último. Deixe Jesus, o Espírito vivificante, se tornar o primeiro em sua vida. Permita que nessa oração agora, esse Espírito vivificante retire de você toda enfermidade. Deixe isso acontecer no nome de Jesus. Eu decreto e declaro sobre a sua vida que todo espírito maldito, que não é o Espírito vivificante, que saia da sua vida no nome de Jesus. Que saia da sua vida no nome de Jesus. Que saia da sua vida no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Todo mal-estar psicológico. Sim, todo mal-estar psicológico. Toda pobreza psicológica. No nome de Jesus, eu retiro da sua vida no nome de Jesus. Eu retiro do seu coração agora no nome de Jesus. Toda enfermidade no seu corpo, todo fluido maligno no seu corpo, que agora o Espírito vivificante entre em você. Entre no seu corpo no nome de Jesus. Receba a cura no nome de Jesus. Seja liberto agora no nome de Jesus. Sim, seja liberto no nome de Jesus. Eu trago para a sua vida a paz no nome de Jesus. Eu derramo o Espírito vivificante em sua vida no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz em seu coração, que haja harmonia na sua casa, que haja harmonia na sua família, que haja harmonia no seu lar, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que você e sua esposa, você e seu esposo, acerte no Senhor, a sua vida no Senhor, no nome de Jesus. Que o seu filho saia das drogas, que a sua filha saia da prostituição, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu derramo a graça sobre a sua vida. Receba no seu coração esse espírito de vida. Deixe que ele transforme em você agora uma nova pessoa, não mais pessoa terrena como outro Adão, mas o Espírito vivificante, uma pessoa celestial. Você é celestial, você faz parte do céu. Eu derramo a graça sobre a sua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Receba em seu coração agora. Regozije-se no Senhor. Alegre-se em Deus. Deixe Deus transformar o seu coração, a sua vida, o seu corpo ser limpo. Seja limpo no nome de Jesus. Seja limpa no nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu derramo a graça sobre a sua vida. No nome de Jesus. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.